bravata do Lula sobre os minerais do Brasil. Ninguém põe a mão nos minerais ricos do Brasil, diz Lula em recado a Trump, né? O Lula já está partindo para a solução Evo Morales na Bolívia. Ô Lula, tu sabe que não deu muito certo com o Evo Morales não, né? O Evo Morales acabou sendo chutado da Bolívia com essa lorota dele, né? Vamos entender esse caso aqui, porque infelizmente tem muito brasileiro que tem essa visão, não porque eles querem explorar os minerais do Brasil e coisa e tal. Meu amigo, se eles quiserem explorar os minerais do Brasil, eles já conseguem explorar atualmente os minerais do Brasil. Não tem ninguém que impeça eles, né? A não ser o IBAMA, né? E o IBAMA impede tanto eles quanto a gente também. Então ninguém explora os minerais no Brasil, a verdade é essa, né? Essa lorota de explorar os minerais no Brasil é desculpa de ditador para vender os minerais para a China. Porque olha só, lembra da Bolívia que brigou com o Musk? Porque o lítio é nosso, que nós não vamos abrir mão do lítio para vender para o Elon Musk, não sei o que lá, temos que brigar com o Elon Musk. Vocês sabiam que a Bolívia até hoje não tem Starlink, cara? Um país como a Bolívia, um país que ganharia muito com a Starlink, porque da mesma forma que o Brasil tem um monte de comunidades rurais de difícil acesso, que não tem internet boa, a Bolívia não tem Starlink ainda, por causa da briga da Bolívia com Elon Musk, porque acusavam ele de querer o lítio, porque o lítio e não sei o que lá e coisa e tal. E olha só, a Bolívia assinou um acordo com um consórcio chinês para extração do lítio lá na Bolívia. Pois é, todo esse negócio do patriotismo, soberania do Lula é para vender a porcaria toda para a China. Vocês sabem disso, né? Não é a questão de, o Brasil vai explorar para quê, pô? Qual é a fábrica de carro elétrico que tem no Brasil? Não tem nenhuma. Tem as americanas e tem as chinesas. Se não vai ser pelos Estados Unidos, vai ser a China. E vou te falar um negócio, a China paga menos. A gente vai se fuder nessa história, porque o Lula quer brigar com os Estados Unidos, a gente vai receber menos no final das contas, né? Mas pior do que isso, é essa ideia de que tesouro enriquece a nação. Não. O que enriquece a nação é comércio. Tesouro enriquece a pessoa que achou o tesouro. Né? Mas a nação como um todo, a sociedade como um todo, o que enriquece a sociedade como um todo é comércio. Essa notícia foi sugerida por Sabrininha tem 5 gatos, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então o Lula já apelou para o populismo barato, né? Ele sabe que aqui no Brasil tem esse pessoal, até na direita tem esse pessoal. Cara, eu fico chateado com isso, cara, porque pô, eu tinha essa expectativa que a direita, o pessoal ia ser mais inteligente, ia entender que não. Esse negócio de, magnésio, grafeno, e não sei o que. Cara, isso é idiotice, isso não serve para nada. Isso vai enriquecer algumas pessoas, mas não vai enriquecer a sociedade brasileira. As coisas que têm que ser mudadas na sociedade brasileira são para fazer comércio, facilitar comércio. O Pix, por exemplo. O Pix é fantástico. O Pix ajuda as pessoas a comprar e vender, a fazer. Isso é uma coisa positiva. Quanto mais você ajuda as pessoas a fazerem comércio entre si, mais você enriquece uma nação. O grafeno, o nióbio, o sei lá o que, o manganês, cara, ignora isso. Vai enriquecer a pessoa que encontrou esse minério? Vai, essa pessoa vai enriquecer. A gente, o resto do Brasil, vai nem ver a cor desse dinheiro, né? Então, mas por algum motivo, aqui no Brasil, o pessoal tem essa ideia de que riqueza é tesouro. Não, riqueza não é tesouro. Tesouro é tesouro, riqueza é riqueza. Tesouro ajuda quem achou o tesouro. Quem achou o tesouro fica rico. É verdade, parabéns, você ganhou, achou o tesouro. Aliás, é muito curioso isso, porque até na história brasileira, vocês sabem, em muitos estados do Brasil, no interior do Brasil, e aliás não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, existe uma lenda de que quem acha tesouro tem azar, né? E quem acha muito ouro, não sei o que lá, o cara achou, não sei o que lá, e acaba tendo azar na vida e coisa e tal. E essa lenda, eu não custo dizer que é porque realmente isso tem um fundo de verdade, porque a pessoa acha que isso vai resolver o problema da vida dela e acaba não resolvendo, igual ganhar na loteria. O cara ganha na loteria, acha que vai resolver o problema dele. Não vai dar um alívio. Ninguém está dizendo que é ruim, não, tá? Você vai ganhar na loteria, é uma coisa boa você ganhar na loteria. Mas a verdade é a seguinte, você ser rico ou você ter uma boa renda depende muito mais das atitudes que você tem com a sociedade do que do quanto de dinheiro que você tem. Não é à toa que tem um monte de filho de rico e neto de rico que acaba pobre e tem um monte de gente que ganha na loteria e 6 meses depois já está pobre de novo.
Por quê? Porque a questão não é o tesouro, não é a riqueza que você acha, é a maneira como você se relaciona com o resto da sociedade que faz a diferença, né? Enfim, mas aqui no Brasil tem essa lenda realmente. O pessoal acha que não, que vou mexer nos minerais da Amazônia. Caraca, tomara que mexam mesmo, porque a verdade é a seguinte, a gente não consegue mexer, porra. Tem um monte de mineral na Amazônia, a gente não consegue explorar porque o IBAMA não deixa. Então, porra, pelo menos alguém explora, né? Melhor do que a gente explorar. Melhor do que deixar o mineral lá apodrecer lá no solo da Amazônia sem ninguém explorar essa porra, né? Aqui, ó. Ninguém põe a mão nos minerais ricos do Brasil. Isso daqui é um ponto evidente, óbvio. Por quê? Primeiro, o Trump não está querendo nada com isso. O Trump, em momento algum, falou em exploração de minerais no Brasil, esse tipo de coisa. O que o Lula está querendo fazer aqui é porque, de novo, ele achava que ia ter o efeito Canadá, né? O efeito Canadá, que ele ia ganhar popularidade, não sei o que lá, e o Bolsonaro ia perder. E não aconteceu isso. Aí ele está apelando agora para. Não, porque os minerais, os Estados Unidos quer roubar os minerais. Meu amigo, o Obama, o IBAMA já roubou tudo, porra. A gente não consegue explorar os minerais lá. Você está querendo explorar petróleo na margem equatorial e não consegue, o IBAMA não dá licença. O problema é justamente o Lula ter cedido a essas entidades ambientalistas e coisa e tal, não porque a COP, porque somos o paraíso verde, não sei o que lá, e fica nessa paradinha e nunca vai a lugar nenhum. No final das contas, tem que fazer o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. Acaba com essa porra de mercado de carbono, de ambientalismo e mudança climática, e porra, explora a porra toda. Aí eu concordo, aí eu vou até elogiar o Lula se ele fizer isso. Ele não vai fazer isso, porque ele não tem coragem, né? Então, ou seja, essa papagaiada que ele está falando aqui é uma idiotice. O Trump, em momento algum, está preocupado com os minerais ricos no Brasil. Até porque tem minerais ricos lá nos Estados Unidos também. Até os tais das terras raras. Que o pessoal falou, não, porque a China é a grande produtora de terras raras e só tem na China, não sei o que lá. Cara, terra rara, eu vou contar um negócio para vocês. Terra rara tem pra caralho. Embora o nome seja terra rara, tem no lugar todo. Tudo quanto é lugar tem terra rara. A Noruega encontrou um depósito de terra rara que dá para alimentar o mundo inteiro por 200 anos. Tem terra rara para tudo quanto é lugar. Sabe qual que é o problema da terra rara? É que a exploração gera muita poluição. E aí qual que é o problema? Por que a Noruega não vai explorar as terras raras dela? Porque gera muita poluição. Lá a população reclama muito, não quer fazer isso. Lá na China, a China explora a terra rara. Por que a China explora a terra rara? Porque foda-se poluição. Asfalto sapo, não tô nem aí, né? Bota a poluição na casa do pessoal lá e foda-se. A China está com o pensamento correto. É isso que tem que fazer. A China está certa nesse sentido, né? Tem que explorar esse troço mesmo e foda-se esse pessoal ambientalista. Mas esse é o problema. Não é que a terra rara seja um negócio raríssimo. Aí eu pergunto, o Brasil vai explorar a terra rara? Nunca, porque o IBAMA não vai deixar. O IBAMA já está de 4 para as ONGs europeias, para as ONGs americanas, então não vai deixar de explorar nada aqui. Então, que diferença faz? Ah, o Brasil tem riqueza? Tem um monte de terra rara, tem um monte de lítio, tem um monte de coisa. Mas tu vai explorar mesmo, então que diferença vai fazer, né? Não muda nada, né? Enfim, tá o pessoal chorando aqui, ó. Como eu falei para vocês aqui, ó, lítio na Bolívia. O lítio, quando Evo Morales foi acusado lá na Bolívia e fugiu, né? Evo Morales fugiu, vocês lembram disso, né? Fugiu primeiro para o México, depois foi para a Argentina. Aí ele veio dizendo depois que não, que foi o Elon Musk que deu golpe na Bolívia e não sei o que lá. Aí o Elon Musk, de sacanagem, falou assim, não, dei golpe mesmo, derrubo qualquer governo que eu queira, né? Aí a esquerdalhada, não, ele falou, sério, é verdade, coisa. Então, pô, o Elon Musk tá cagando pro lítio, meu amigo. As baterias mais novas são todas de sódio, o lítio já tá ultrapassado, já nem é tão mais necessário assim. Enfim, mas e a Bolívia não é um grande produtor de lítio. Eu não sei se vocês sabem disso. Os grandes produtores de lítio no mundo é Austrália e Chile. A Bolívia está lá em 15º lugar, nem faz diferença. Mas é aí que tá. Por que o cara da Bolívia falou esse negócio? Porque sabe que a população cai nessa. Igual a população do Brasil, infelizmente. Muita gente, não, porque as nossas riquezas naturais e coisa e tal. Porra, meu amigo. A sua riqueza natural, vou te falar um negócio, é uma merda, cara. Não tem riqueza nenhuma nessa porra dessa Bolívia aí. Aí, mas a coisa piora. Por quê? Olha só, com Musk excluído, o lítio coloca a Bolívia no centro da disputa entre China, Rússia e Estados Unidos. Vão fazer negócio com quem? Com a China, com a Rússia ou com os Estados Unidos? Bolívia assina acordo com um consórcio chinês para extrair lítio lá do Salar de Uyuni e coisa e tal, né? Que é onde tem lítio lá na Bolívia.
E aí que tá o negócio. Esse pessoal, inclusive o Lula, adora bater no peito e falar soberania, não, porque não podemos obedecer os Estados Unidos e coisa e tal, e vai imediatamente obedecer a China. O Lula estava poucos dias atrás na China pedindo ajuda do Xi Jinping para censurar a internet aqui no Brasil. Vocês têm dúvida que se o Lula está falando aqui que o Brasil não vai entregar minerais para o Trump e coisa e tal, mas se o Xi Jinping pedir, meu amigo, o Lula fica de 4 e passa KY no cu e fica esperando o Xi Jinping enrabar ele. Na hora, ele nem pensa duas vezes, né? Então é essa a situação. É a mesma coisa que na Bolívia aconteceu a mesma coisa. E ainda veio o Lula falando um negócio de truco, né? Ah não, porque se o Trump vier trucando, vai tomar uns 6 e não sei o que lá e coisa e tal. Olha só, eu fico perdido nessa história porque eu nunca joguei truco. Eu confesso pra vocês, eu nunca joguei truco. Eu jogava buraco quando na minha juventude. Eu não sei se é a mesma coisa, se é outra coisa, como é que funciona isso, o que é truco. Confesso pra vocês que eu não conheço. Mas o fato é que ele está dizendo que vai tomar uns 6, não sei o que será lá, como se fosse uma coisa muito importante, mas o pessoal lembra aqui, ó, que não é bem assim não, né? Pedir um 6 sabendo que o outro tem o zap e 7 de copas não é estratégia ousada, é falta de leitura do jogo. Blefar quando o adversário tem a vantagem óbvia não te torna mais esperto. E esse eu acho que é a raiz do problema, é o que pegou aqui a Desirê Rugani, né? O Lula acha que está jogando de igual para igual com o Trump, mas, cara, todo mundo sabe que os Estados Unidos têm uma mão muito melhor que a do Brasil, né? Infelizmente. Não é que eu seja menos brasileiro, não. Gosto do Brasil, acho que o Brasil tem um potencial enorme. O que o Brasil precisa é se livrar desse comunismo que o Lula traz aqui para o Brasil, né? Mas o fato é que, vamos combinar, nesse momento a gente não tem alternativa, né? O Nicolas Ferreira também respondeu aqui falando que a situação do Brasil deve ser tratada com seriedade devida e não como se fosse uma partida de truco. Além do mais, se o adversário achar que está roubando, vai pedir 9. De novo, eu nunca joguei truco na minha vida, então não sei o que significa 6 ou 9 ou qualquer outra coisa, mas eu imagino que você que jogou o truco sabe o que ele está falando aqui. O ponto é o seguinte, o Lula é um idiota, ele está querendo ganhar popularidade com esse episódio do Trump, e está desesperado porque não está conseguindo, né? Está jogando até a carta do lítio, né? Até, não, porque os minerais, cara, o nióbio. Caraca, isso é outra coisa, né? Tem um pessoal aqui na direita que adora o Enéas Carneiro. Cara, o Enéas Carneiro é um idiota, bicho. É um idiota aquele cara. Ele era um meme, né? Realmente, na época foi muito engraçado, todo mundo riu pra caramba. O cara é um idiota, parem com isso, não tem sentido nenhum. É tipo dessa coisa. Não, porque o nióbio, porque não sei o que lá, porque é grande o Brasil. Cara, esquece isso. O importante é comércio, o importante é comprar e vender. Mineral no solo não vale porcaria nenhuma para a sociedade brasileira. Para quem acha o mineral no solo, vale pra caramba. Mas para a sociedade brasileira como um todo, o que importa é comprar e vender, é mecanismo de comércio. É isso que enriquece as pessoas. Enfim, uma tristeza que a gente tem aqui no Brasil, porque muita gente vai cair nisso. Infelizmente vai. Né? Essa é uma verdade. A grande beleza é que, no final das contas, o pessoal vai perceber isso daqui, né? Esse cara aqui, eu estava contando a história da partida de truco dele, que é mais ou menos, descreve muito bem a partida de truco do Lula com o Trump. Eu vou tocar para vocês aqui, vocês vão concordar comigo, que é basicamente a mesma coisa que a gente está vivendo agora. A única diferença é, o cara aqui apostou o próprio Toba. O Lula está apostando o nosso Toba. Vocês sabem disso, né? Não, a história foi começada assim por um truco. Foi começado por um truco. E aí, o que aconteceu? E esse truco foi valido Toba. Nossa! Mas pelo menos o cara apostou o próprio Toba. É direito dele, ele faz o que quiser com isso, né? O problema do Lula é que ele está apostando o nosso Toba. O nosso Toba vai entrar nessa parada aí, entendeu? Aí nesse truco foi valido Toba, assim, né? Eu tive que dar o Toba pra ele porque eu perdi. Aí eu perdi. Já se prepararam, aí, todo mundo preparado para dar o Toba porque o Lula perdeu o truco? Pois é, se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.